Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui na live. Essas apresentações, essa apresentação é a primeira de muitas apresentações que a gente vai fazer ao longo do ano. Ao longo do tempo, a gente vai trazer várias pessoas aqui para a gente falar a respeito dos diversos temas que envolvem a questão de imigração. Hoje, eu estou trazendo o Rodrigo, que é o gerente atual aqui da FAPES. Já trabalha aqui na FAPES há 12 anos, tem uma experiência bastante grande, inclusive tendo trabalhado também em processos de imigração. A Mariana assumiu recentemente a gerência de previdência da FAPES, mas já tem contribuído bastante também com todas essas discussões de imigração, já passou por diversas fundações, tem uma experiência bastante grande também no setor, tendo também já participado de projetos de imigração. A gente vai falar basicamente hoje a respeito de diferenças de plano BD e CD, mas eu queria contextualizar um pouco essas apresentações que a gente vai ter ao longo do tempo, né? Em outubro do ano passado, foi apresentado os termos do acordo, e ali nos termos do acordo, basicamente, tinham dois pontos importantes, né? A questão da devolução dos recursos, e o outro ponto era essa opção, né, voluntária que as pessoas vão ter para migrar do plano BD para o plano CD. Esses são os dois pontos mais importantes, talvez, do acordo, né? E, no início ali, a gente apresentou todas as questões relacionadas ao acordo propriamente dito, e a questão de migração ficou para ser endereçada no outro ano, com o compromisso da FAPES de prover todos os participantes de todas as informações necessárias para tomar uma boa decisão, uma decisão consciente durante o processo de migração. O processo de migração ele vai envolver todos os participantes, todos. Significa os ativos, os assistidos, os autopatrocinados, os que estão em benefício proporcional diferido, os pensionistas, todos os participantes do BBB terão oportunidade de migrar, com exceção dos que têm patrocinador a FAPES, né? Então, são todos os participantes do BBB cujo patrocinador é o BNDES, né? Isso porque o patrimônio do BBB ele é segregado por patrocinador. Então, ele não envolveu a FAPES no acordo e, portanto, essa migração serve somente para os participantes cujo patrocinador é o BNDES. Mais uma vez, isso sendo atendido, todos os participantes vão ter essa opção. E o compromisso que a FAPES colocou em outubro de 24 foi de prover informação para que todo mundo tenha, no momento da decisão de migrar, todas as informações necessárias para poder fazer essa escolha da melhor forma possível. Então, a ideia é que a gente faça, ao longo do ano, uma apresentação por mês, onde a gente vai trazendo todo esse conhecimento, vai ser uma trilha de conhecimento, né, onde a gente vai tratar todos esses temas. Eu peço aí um pouco a compreensão daqueles que já dominam mais o assunto, né, porque a gente recebe vários FAPES e a gente percebe que as pessoas, dependendo do participante, já tem um conhecimento muito avançado, faz perguntas muitas vezes complexas. Então, assim, eu peço um pouco a compreensão desses, né, porque a gente vai exatamente construir essa trilha de conhecimento para todos os participantes, né? Então, a gente está começando aqui hoje num ponto bem básico, né, que é a diferença do BD e do CD. A gente depois, eu já posso adiantar os próximos dois, né, para as pessoas já terem uma ideia. A gente vai falar do PBB, das regras do PBB, né? As pessoas vão sair de um plano e vão ter a opção de ir para outro plano. Então, elas têm que conhecer bem o plano que elas estão, para quando a gente apresentar as características do novo plano, elas poderem avaliar e ver as diferenças entre um plano e outro, né? Em seguida, a gente vai fazer, então, em fevereiro, março, em abril. Em abril, a gente vai fazer uma outra live, onde a gente vai falar de como está a situação do PBB hoje, né? A gente escuta muita coisa de, não, o PBB é uma pirâmide, o PBB, o resultado. É bom a gente passar as informações corretas para que as pessoas entendam como é o funcionamento do PBB, como é a gestão dos ativos, como é a gestão dos passivos, as premissas atuariais,
para entender de fato e se sentirem mais seguras em relação a essa tomada de decisão que elas vão enfrentar em 2026. Né? Eu acho que a gente já podia começar, já colocamos aqui na agenda. Então, a dinâmica sempre vai ser essa. Eu vou trazer sempre nas lives, né, o andamento do projeto de migração, como é que está andando o projeto de migração, esse foi o compromisso nosso, né, sempre atualizando participantes de como é que o processo está sendo feito, está sendo realizado, e a gente traz sempre um tópico que é importante, que vai ajudar nesse conhecimento lá na frente. Outros temas que a gente vai abordar, que são importantes, eu já posso adiantar: a questão tributária, tem a questão dos investimentos, como é que eles são feitos no PDB, como é que eles serão feitos no PPCD, tem os simuladores, né, que o simulador que a gente tem hoje no PBCD, mas a gente vai disponibilizar um simulador exclusivo para a parte de migração. Né? Então, são todos assuntos, mas ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo e vai construindo essa trilha de conhecimento. Em relação ao andamento do projeto, eu trago aqui um slide que foi objeto também da apresentação de 24, onde a gente mostrou qual seria essa jornada aí que a gente vai ter até o processo de migração propriamente dito. Então, a gente separou em duas fases, a fase de estruturação e a fase de implementação, onde a gente começa com estudo e proposta, elaboração do regulamento do plano. Em seguida, a gente tem que aprovar esses regulamentos nas governanças, tanto da FAPES quanto do BNDES, encaminhar para aprovação da SEST, encaminhar para aprovação da Previc, e aí sim, tendo a aprovação da Previc, a gente começa um processo formal ali de comunicação, mas a gente já está fazendo essa jornada, então essa comunicação já está sendo feita durante todo esse ano e ano que vem também. E a tomada de decisão. Então, a tomada de decisão e a migração do patrimônio são processos que a gente só vai ver no ano que vem. Né? A gente está trabalhando já, e aí eu já fiz questão aqui de assinalar o estudo e proposta, elaboração de regulamento com cores diferentes, para mostrar que já passamos por aquela primeira fase de estudos e propostas, e nesse momento as equipes estão exatamente elaborando o regulamento do plano de migração. Né? Esses estudos e propostas foram objeto de debates aqui entre patrocinador, entre a FAPES, com os especialistas também, com consultoria jurídica, a Ernst Young, que é a consultora atuarial do PBB, ela também foi contratada para dar consultoria atuarial no que respeita à migração. Tivemos o apoio de 2 escritórios de advocacia. As equipes trabalharam BNDES e FAPES, né, participação também de conselheiros nessa dinâmica, e da diretoria da FAPES participar ativamente nessas discussões, e a gente agora já está na elaboração do regulamento do plano. Basicamente, são documentos que tanto o BNDES quanto o FAPES têm que preparar, tem termo de migração, tem relatório de operação, e os dois documentos principais, né? São as alterações que a gente vai ter que fazer no regulamento do PBB e todo um regulamento novo do plano que vai receber as pessoas que migrarem, que vai ser um PBCD migração, e a gente tem um plano completamente novo. Né? A FAPES hoje já tem planos CDs, tem o PBCD e tem o FAPES Futuro, mas esse PBCD que vai receber a migração é um plano exclusivo para a migração. Então, a gente está passando por essas etapas. Estamos trabalhando para que a gente leve a SEST todo esse conjunto de documentos já aprovados pelas governanças, pelo menos até o final desse semestre. Vamos tentar até antecipar esse movimento, mas a meta é, no mínimo, no final desse semestre. E ao longo desse período, a gente vai fazendo essas apresentações em relação aos temas, né, que a gente vai varrendo,
E a gente vai trazendo também o acompanhamento desse processo, inclusive com as definições também. Então, hoje eu tenho dificuldade de falar a respeito dos regulamentos ou de como vai ser o processo de cálculo das reservas, porque a gente ainda está nesse período de aprovação exatamente dessas métricas e dessas condições todas, né? Então, isso, tão logo a gente vai tendo essa certeza de como isso está sendo encaminhado, a gente vai trazendo aqui também. Isso já está dentro dessa trilha de conhecimento que a gente construiu. Né? Eu iria, então, para a gente começar a nossa apresentação, em respeito a características dos modelos PD e CD. Eu passo aqui a palavra para o Rodrigo, a ideia é que a gente faça aqui, como o próprio nome sugere, né, uma conversa, né? Então a gente vai simular aqui uma conversa a respeito, trazendo essas reflexões, e eu já deixo um convite aqui para que as pessoas interajam também, né, no perguntas e respostas. A gente vai deixar todo esse material gravado, isso daí depois vai para o hot site que a gente já tem a respeito do acordo. Isso tudo vai ficar gravado, os file-fatos já estão sendo respondidos, independente disso, todos aqueles file-fatos, muitas vezes, a gente identificando, a gente leva para o nosso FAQ também. O FAQ é um ente vivo, né? Então, conforme vão vindo perguntas e provocações, a gente vai colocando ali no FAQ. Então, assim, a ideia é que a gente vá construindo ao longo do tempo um conjunto de informações que as pessoas vão ter acessível o tempo todo. Elas podem participar da live, uma vez que percam alguma live ou queiram ver novamente, elas voltam e levam o tema. Então, ao longo do tempo vai ser construído aí um conjunto de informações bastante robusto para ajudar na decisão de todo mundo. Rodrigo, vou começar aqui um pouquinho falando das diferenças aí do BD e do CD. Bom dia a todos. Bom, vamos falar dos modelos mais conhecidos, que são o plano de benefício definido e o plano de contribuição definido. E aqui a gente está falando só como move as peças do xadrez. A gente ainda não está falando, né, do processo todo, a gente vai chegar nessa parte. O benefício definido, como o nome já diz, ele já tem no regulamento fixado como é que vai ser a fórmula, geralmente ligada ao salário da pessoa, ou a média salarial, mas sempre em função do salário. E o benefício prazo de pagamento também é vitalício, então já está determinado no regulamento. Por causa disso, como o benefício está fixado, a contribuição é variável porque ela tem que ser suficiente para pagar, para financiar esse benefício. Já na contribuição definida, você tem no regulamento a forma que você vai escolher o quanto você vai contribuir. A incerteza está no valor do benefício, tanto no valor do benefício, quanto no prazo que você vai receber esse benefício. O valor e o prazo irão depender de quanto você acumulará de saldo. Então, assim, a gente está falando aqui das características, Marcelo, mas, assim, tem muitas questões que são similares. Aí, no próximo slide, a gente pode mostrar que a dinâmica dos dois ela é similar. Ela tem uma fase de acumulação e ela tem uma fase de recebimento. Então, na fase de acumulação são as contribuições, tem o retorno de investimento, então o patrimônio ele vai crescendo, aí chega no pico ali e aqui você tem o pagamento de benefícios, mas o retorno de investimento ainda está rendendo para pagar esses benefícios. Isso a gente pode falar, né, Rodrigo? Eu acho que tanto para plano BD quanto CD. Então, independente do plano BD, onde você estabelece o benefício, no plano CD, que você estabelece quanto que você vai contribuir para acumular, no final do dia o objetivo é o mesmo, né? O objetivo é receber o benefício. Então, todos os participantes, sejam de planos BDs quanto CDs, passam por uma fase de acumulação, né? E depois entram numa fase de recebimento, e isso é custeado através de contribuições e a própria rentabilidade do plano, né? E depois você vai usando, né, daquele dinheiro para receber seu benefício, mas esse dinheiro continua investido, ele continua rendendo, né? Exatamente. E aí a gente vem, assim, continuando nas semelhanças, né, e continuando ainda no exemplo que a gente deu da fase de acumulação e na fase de recebimento, a gente pode passar para o próximo slide, tem a questão das variáveis que são importantes, né? A gente botou até a questão dos tempos, né? Assim, tem a questão de quando você entrou no plano, o tempo que você vai acumular esse dinheiro. Quanto mais tempo você tiver, maior vai ser esse patrimônio. Então, pensando no plano BD, você precisa contribuir menos porque você tem um tempo maior, e aí o investimento ele vai render por mais tempo, então ele potencializa a contribuição que você está colocando.
E tem a fase de recebimento também, que esse prazo é incerto, porque a gente não tem certeza, a gente estima, mas não tem certeza o quanto a pessoa viverá, né? Até quando a pessoa vai viver, o quanto eu preciso para pagar até o último benefício. Então, são variáveis importantes que tem tanto no plano de benefício definido, quanto no plano de contribuição definida. Quanto vai contribuir, o tempo de contribuição, a longevidade, né? A questão da expectativa de vida, e o retorno de investimento também, porque quanto maior for o retorno de investimento, para chegar no mesmo patrimônio você pode contribuir menos. Quanto maior for o tempo que você vai contribuir, também a contribuição pode ser menor para chegar no mesmo patrimônio. Então, são variáveis importantes nessa conta toda. Esse é um ponto interessante, né? Porque quando a gente fala dos riscos, né, das incertezas que tem dentro desse processo, eles vão exatamente nessas variáveis. É claro que quando a gente chegar lá no PBB, né, e mostrar todas as premissas atuariais que são usadas, não são só essas variáveis, tem muito mais variáveis, mas essas já são variáveis importantes, né, que mostram como é que essa dinâmica ela é afetada, né? E boa parte do risco, né, é exatamente o fato de você não ter a previsibilidade, quer dizer, você tem alguma previsibilidade, mas você não tem certeza de como é que essas variáveis vão se comportar no futuro. Algumas você pode até ter uma ingerência maior, por exemplo, tempo de contribuição. Eu posso prorrogar meu tempo de contribuição para acumular mais recursos, no caso de um plano CD. Mas uma longevidade, né? Quando é que a pessoa vai falecer e vai deixar aquele período necessário para receber os recursos, né? Qual vai ser a rentabilidade desses investimentos ao longo desse período, né? Hoje a gente tem alguma visão em relação ao que acontece nesse curto prazo, mas quando a gente pega o longo, no curto prazo já é uma variabilidade enorme, quando a gente pega no longo prazo, incerteza absurda, né? Então, todos esses cálculos, eles são feitos com premissas, só que essas premissas, obviamente, podem ser alteradas. E aí o grande desafio é como é que você gere os ajustes que você tem que fazer no plano ao longo do tempo, vis-à-vis as mudanças que essas premissas estão tendo, que você tinha planejado de forma diferente, né? Então, ambos os planos, eles precisam de ajuste. Ambos os planos precisam de acompanhamento. O que talvez vá alterar é a forma com que esse ajuste, esse acompanhamento é feito e a responsabilidade de cada um. Que aí eu acho que, então, a gente pode dizer que o objetivo e o ciclo de vida são similares. Eu acho que é nesse momento que começam a aparecer as diferenças naturais dos modelos, de cada um dos modelos, seja do plano de contribuição definida, seja do plano de benefício definido, é como elas começam a aparecer e como cada uma dessas variáveis, que não são as únicas, como você vem falando, né, Marcelo, tem uma série grande de fatores que interferem diretamente, né, nesse ciclo de vida, desde a entrada, desde ali do T0, da apresentação, até a gente chegar ali à fase de recebimento, mas você começa a perceber como é que essas variáveis afetam, né, como cada um afeta um pouquinho mais ou um pouquinho menos cada tipo de plano, né? Quando a gente está falando de plano BD, você pode eventualmente estar falando de longevidade, né? Você tinha, né, para o plano em si, que é o plano, e a gente vai entrar nas características do plano mais coletivo, como aquela mudança na expectativa de vida afeta diretamente. Agora, quando a gente está falando eventualmente do plano CD, como o retorno dos investimentos é mais perceptível, ou o tempo de contribuição para a fase de acumulação. Então, essas variáveis são importantes e cada um dá sua medida dentro do plano, de cada tipo de plano, né, que a gente tem. E tem um ponto importante que esse tá só T0, T1, T2 aí na tela, mas na verdade é bem longo, né? É mais longo que a maioria dos casamentos, porque a pessoa começa a contribuir, então ela trabalha 30, 40 anos e depois ela vive por mais 30 e 40 anos. Então, a gente está falando de muitas décadas de relacionamento. Então, por isso que é muito importante ter o acompanhamento, para ter essa segurança depois que a pessoa para de trabalhar. É o maior contrato, né? Acho que é o maior contrato. Não existe contrato mais longo do que esse. Contrato a vida. Acho que a gente pode passar para o próximo slide, que a gente falou das variáveis, né? E quais são... A gente vai colocar aqui duas principais, tá? Porque é óbvio que tem uma gama, um leque muito grande, mas as duas principais acho que fica até mais fácil para quem está nos vendo entender. A primeira questão da longevidade. Quanto tempo a gente vai viver?
Isso é uma variável muito importante, porque isso faz com que muda o quanto eu tenho que pagar, o quanto eu vou, a forma que eu vou investir. Então, se eu tenho um prazo maior de recebimento de benefício, vou viver por mais tempo, ou tem que ter um patrimônio maior, ou então eu tenho que reduzir esse benefício. Isso é uma dualidade que a gente tem na questão da longevidade. E que a gente tem expectativa, mas a gente sabe que uma pessoa é diferente da outra. Não é todo mundo, ninguém vai viver o mesmo tempo. Então, a gente tem que... Isso é uma variável que é muito importante para a tomada de decisão. O outro risco é a questão outro fator, outra variável é a questão da rentabilidade, que também é muito importante. A gente tem que saber o quanto renderá o patrimônio, mas não é render no mês, num dia, na semana, é render, como a gente falou aqui, por décadas, é longo prazo, é muito complicado. E assim, quanto maior for esse retorno, eu não preciso contribuir tanto porque eu vou ganhar esse dinheiro pela rentabilidade. E o inverso é verdadeiro, né? Se a minha rentabilidade esperada já não é tão grande, eu preciso de uma contribuição maior. E aí que vem a outra variável dentro dessa questão da rentabilidade. O que eu vou focar? Eu vou focar em risco para ter um retorno maior ou vou querer um risco menor, mas com um patrimônio menos volátil? Essa dualidade também é colocada na questão da rentabilidade. Então, a gente tem, na questão dos investimentos, essa importância. Como a gente mostrou ali na linha do tempo, o investimento influencia na parte de arrecadação, de acumulação, e na parte de recebimento do benefício. Então, assim, a parte do investimento é mais importante, às vezes, esse tempo. O tempo é a principal variável, né, da Previdência. Porque, por causa até da questão dos juros compostos, então, assim, quanto mais tempo você tiver, maior esse retorno e menos tempo de contribuição você vai precisar para chegar no mesmo patrimônio. Hoje a gente enxerga que é quase que como se a gente tivesse, né, o acompanhamento do nosso plano de previdência, é quase se a gente usasse um Waze, né? Você precisa ficar constantemente avaliando o caminho, né, e como é que está essa jornada entre o ponto inicial e o ponto final que você espera chegar, para você fazer essa calibragem, né, para você, enfim, recalcular a rota, porque em algum momento você pode ter que recalcular a rota. Esse ponto que você trouxe sobre maior rendimento igual a menor contribuição, é óbvio que espera-se que a gente sempre contribua mais, porque quanto mais a gente contribui, a depender do retorno do investimento, mais acumulado a gente tem, né, mais é o patrimônio que tem para render. Mas isso é esse recálculo, né? Você está olhando, olha, aquele rendimento ele não está esperado, então eu tenho que contribuir um pouco mais para conseguir preencher essa lacuna e correr atrás, para a gente conseguir fazer essa calibragem. E essa é talvez uma grande diferença entre o modelo BD e CD, né? Quem é que faz esse trabalho, né? E tanto da parte de alocação de recursos quanto da parte desse acompanhamento, né? A gente tem visto, né? No setor se discute muito as frustrações do plano CD. E muito se deve ao fato de não ter um acompanhamento por parte dos participantes em relação a como é que esses recursos estão se movendo, né, e quais são as expectativas que eles têm para frente, né? É porque muitas vezes há essa mudança de dinâmica e não é explicado também para o participante. A questão da educação previdenciária é muito importante, porque muda o plano BD, a gente vai falar um pouco isso mais na frente, né? Ele é mais tutelado, né? Alguém fala o que ele tem que fazer, o quanto ele vai contribuir, é mais direcionado, e no plano CD é uma questão mais individual. Então, se a pessoa não estuda, não acompanha, ela pode se frustrar lá no final, porque ela acha que vai ganhar a mesma coisa, mas de repente contribuiu muito pouco, e aí não vai ter o mesmo benefício. Isso. Então, assim, a questão das variáveis, a gente já deu uma adiantada sobre esse assunto, né? Qual é a primeira diferença, assim, grande, que a gente vê não só nas definições do que é BD e CD, né? A forma de abordar essas variáveis. No plano BD, você aborda, a Mari já falou, né, de forma coletiva. E no plano CD, você aborda de forma individual. Então, até a questão que o Marcelo estava tratando, né, de postergar a aposentadoria, isso no plano CD até é uma coisa que você percebe mais, porque seu saldo vai mudar, o seu prazo de pagamento vai mudar. No plano BD, ele foi definido no regulamento como você vai se aposentar. Então, você postergar a aposentadoria não vai gerar um aumento de benefício. No plano CD, se você postergar a aposentadoria, vai gerar um aumento de benefício, porque você vai acumular mais saldo, você vai colocar mais contribuição. Então, essa já é uma diferença, a questão da individualidade e a questão do coletivo. O risco de longevidade é visto de forma coletiva.
no CD individual. Então, assim, cada um vai ter uma situação, uma pessoa que se cuida muito, né? Que se alimenta bem, ela provavelmente vai viver mais, então ela tem que tratar disso quando ela desenhar o plano dela, quando ela traçar o objetivo dela no plano CD. Aquela que não se cuida, né? Que exagera, que fuma, etc. e tal, vai pagar por menos tempo, então talvez não precise contribuir tanto porque a expectativa de vida é menor. Então, assim, aí já é uma decisão individual. Então, isso, até esse ponto no plano CD e o plano BD é diferente, que muda toda a dinâmica. Você começa a ver mais a questão individual. Eu coloco muito, ela falou do Waze, né, que é de um percurso muito longo. Aqui eu falo mais a questão do condomínio, né? Assim, o plano BD é um condomínio. Então, assim, você está no condomínio, você não precisa ficar vendo a limpeza da caixa d'água, você não tem que ligar a bomba da caixa d'água, você não tem que limpar a piscina, você não tem nem que pensar nisso. No plano CD, você bota a piscina como você quer, se você quer piscina, é a sua casa, piscina, né? é a sua casa. Nessa analogia, trazendo ali para o popular, ali próximo para o nosso dia a dia, é o condomínio Isso. E a casa, né? Isso. A casa, você define como é que você quer a piscina, se vai ser quadradinha, se vai ser redonda, enfim, você define se vai ter sauna, se não vai ter sauna. Isso é uma decisão individual. No condomínio, você tem que discutir com todos os condôminos para ver se vai botar piscina ou não, qual vai ser a forma da piscina. Então, assim, essa é a grande diferença. No plano CD, você tem mais liberdade. Como é uma questão individual, você tem mais liberdade em tomar decisões, em mudar a rota, como a Mari falou. No coletivo, não. No coletivo, a gente vê o todo, a gente não vê o individual. Tem um aspecto aqui também interessante, que é quando a gente fala de reserva, né? No plano CD, você tem uma reserva individualizada, né? Que é o saldo do que você está vendo ali na sua conta, né? No caso do BD, a gente tem uma reserva também coletiva, né? Nesse caso agora da migração, a gente vai precisar individualizar a reserva, mas as pessoas elas não têm direito à reserva, né? No dia a dia. O que o plano promete é pagamento dos benefícios que estão no regulamento. Então, uma vez cessadas as condições e o plano tendo cumprido o papel de pagar os benefícios que estão no regulamento, cessou o compromisso do plano com o participante. No caso do CD, aquele recurso é dele. Então, uma vez, por exemplo, ele falecendo, aquele recurso vai ficar para a família dele, aquele é patrimônio, é herança, né? No caso do BD, o recurso é do plano, né? Se a pessoa falece, o benefício já foi pago até aquele momento, tudo bem, se a pessoa estiver dependente, vai ter a pensão, etc. Mas uma vez cessados os compromissos do plano, aquele recurso é do plano. Então, dependendo aí dos cálculos que a pessoa fez, não, eu contribuí mais do que eu recebi, né? Pegando um exemplo, né? A pessoa contribuiu a vida inteira, começou a receber o benefício, morreu no dia seguinte e não tinha herdeiros, né? Não tinha dependentes que são elegíveis no plano. Aquele recurso todo que ela contribuiu fica no plano. Então, tem esse caráter coletivo, esse caráter mutualista. É isso também, é isso que permite também, né, garantir o pagamento vitalício, ou seja, todo esse modelo foi construído de forma que essa dinâmica funcione, né? No caso do risco individual, é diferente, né? Acho que nos próximos slides a gente consegue ter bem essa medida mais específica, né, das características de cada plano. Então, quando a gente está falando do plano de benefício definido, né, então, sobre a ótica do conceito, a gente está falando de uma previsibilidade do benefício, então você está falando de um plano em que você, de largada, já desde a adesão, você sabe quanto você vai ganhar lá na frente, ela está sempre diretamente relacionada ali ao seu salário de participação enquanto ativo, né? E aí, obviamente, na construção dessa carreira, você vai conseguindo entender a medida desse benefício que já está previsto lá. O pagamento é vitalício, então, enquanto você tiver, né, você e os seus beneficiários que estejam, né, dentro das regras do regulamento, possam receber, aquilo vai sendo pago, então, até o final da vida. Ele tem esse caráter mutualista, de fato, então, ele tem ali uma compensação, né? Aqueles que, porventura, contribuíram, todos contribuíram para aquela grande cesta, né? Mas aqueles que talvez não tenham podido fazer gozo do benefício por mais tempo, né? Compensa aquele que talvez viveu um pouco mais, que se cuidou mais, e acabou, enfim, vivendo além daquela expectativa de vida, e aí aquela variável de longevidade está diretamente ligada a isso, né? O risco é compartilhado,
Então, ele é compartilhado com o patrocinador, e aí a gente está falando, né, de o risco de viver muito, do retorno dos investimentos não ser aquele esperado, e aí você precisar equilibrar, porque no plano de benefício definido, a busca é pelo equilíbrio, né? Nem mais, nem menos, nem sobra, nem falta, né? Aquele equilíbrio. E o participante, ele acaba tendo menor responsabilidade direta sobre a gestão do plano, porque está definido, aquele caminho está dado, aquele trajeto, aquele percurso já está dado ali, o final do caminho já está traçado, né? Então, ele tem pouca autonomia e flexível no sentido de que você não pode escolher como receber, quanto receber, aonde receber. Você já sabia disso na contratação do plano, né? E acaba que os participantes ficam mais distantes das decisões do nível de contribuição e de investimento, e aí não é distante porque ele não é participativo, porque num condomínio todos participam, mas é distante porque aquilo já está definido em cima do que é necessário para que ele possa receber, ele e seus beneficiários, o benefício até o final. E aí, quando a gente está falando, né, no próximo slide, das características do plano de contribuição definida, aí é a casa, não é mais o condomínio. Aí você está falando de toda a acumulação, né, e todo o custeio dessa acumulação para você poder usufruir dos benefícios, ele é individual. Então, você tem mais flexibilidade, eu posso escolher quanto eu vou contribuir, eu posso escolher como eu vou receber, quanto eu vou receber, por quanto tempo eu vou receber. Eventualmente enfim, a pessoa tem uma renda, né, uma renda extra, então ele pode escolher, vai receber aquele recurso que eu acumulei por mais tempo ou por menos tempo, né? O meu controle é individual, então acho que ele é mais próximo da nossa gestão pessoal dos né, das nossas finanças pessoais. Você faz essa gestão, você acompanha, e o Waze o simulador, ele fica mais importante de ser ali, é mais justinho esse acompanhamento, né, no dia a dia. Você tem que fazer um planejamento contributivo, porque é ele que vai, dentro daquele tempo de contribuição, ele que vai dar essa medida do que você vai receber lá na frente. Você tem uma responsabilidade, obviamente, para as entidades que oferecem isso, né? No caso, a FAPES tem o perfil de investimento para os seus planos CDs, de escolher o seu apetite de risco, né? Você entender que, de repente, numa fase de acumulação, quem está no início da carreira tem mais tempo para recuperar, tem mais fôlego, pode ir, talvez, para um perfil mais que busca um pouco mais de volatilidade, com um pouco mais de risco, buscando um maior retorno. Agora, talvez você já na sua fase de recebimento, você quer preservar aquele patrimônio e talvez você não vá fazer mais aquela escolha de um perfil mais volátil, porque você quer uma estabilidade, você quer o retorno, todo mundo quer o crescimento do patrimônio, mas obviamente você talvez esteja buscando um pouco mais de previsibilidade, né, de equilíbrio. Proteção, né? Proteção. Forma de recebimento, então, como eu falei, eu quero receber um percentual, e eu quero fazer esse estudo sobre o percentual que eu vou retirar, para que eu não mexa, de repente, no meu principal, que eu tire, de repente, só aquilo que ele está rendendo, o próximo do que está rendendo. O risco passa a ser, inclusive, individual. E a forma de recebimento pode mudar ao longo do tempo. Pode mudar, boa, é verdade. Você tem flexibilidade. Essa talvez seja uma dinâmica, né? No plano CD você tem uma flexibilidade que você não tem. Você pode fazer essas mudanças, né, ao longo do período. No BD. No BD está tudo muito escrito no regulamento, parte de benefício, como é que você vai receber o benefício, né? Como é que você vai fazer as contribuições, como é que tem mudanças de contribuições, isso também está previsto ali. Então, você não tem muita flexibilidade em relação a esses parâmetros. No CD, você já tem uma flexibilidade maior. Por isso que também você acaba tendo essa maior responsabilidade, né? Porque, no final, é você que tem que fazer um pouco dessa autonomia, dessa gestão, desse encontro de contas, né? O que você está acumulando vis-à-vis o que você espera. Se está alinhado com a sua expectativa. Está alinhado com a sua expectativa. Porque a gente até vai colocar isso no próximo slide, né? Mas, eventualmente, você tem um plano CD e você fez ali a alocação dos recursos e teve um revés, né? Acabou não rendendo o que você esperava, você tem duas alternativas. Ou você faz uma contribuição maior, ou você já começa a ter uma expectativa de que vai ter um recebimento menor lá na frente. E aí é uma decisão sua, se você quer fazer isso ou não. No caso do plano BD, você não tem essa opção. No caso do plano BD, o plano BD ele vai
verificar que está tendo um déficit, porque o benefício que você vai receber é um benefício já definido, certo? E ele vai te pedir uma contribuição, e aí você fala, mas essa contribuição talvez não esteja adequada ao que eu gostaria de contribuir, né? Eu prefiro receber menos, e o plano BD vai dizer para você, desculpe, você não tem essa flexibilidade, você tem que contribuir mais sim. Então, é um exemplo bom aí de um é mais rígido, o outro mais flexível, né? Um traz a responsabilidade maior para si no acompanhamento, e de novo, né, a gente está acompanhando, mesmo quem é de plano de benefício definido, precisa acompanhar, obviamente, o seu plano, acompanhar a gestão, o retorno, mas aí você tem essa necessidade maior de estar mais refinado esse acompanhamento, de mais no dia a dia. E eu acrescentaria aí, eu acho que, Marcelo, você falou um ponto importante, a questão do planejamento sucessório. E no plano CD, você tem, né, essa gestão desse planejamento sucessório de o que você vai deixar, para quem você vai deixar. Dentro dela que falou que é do patrimônio, né? O saldo do participante é o patrimônio dele. É o patrimônio dele. Então, ele consegue esse planejamento sucessório melhor do que no plano BD, porque no plano BD não tem ninguém, vai para a coletividade. E a questão também, assim, pegando o exemplo do Waze, que foi dado aqui, né? O participante no plano CD, percebendo que houve um acidente no meio do caminho, o acidente pode ser uma crise, alguma coisa aconteceu, ele tem que mudar o percurso, porque senão há a possibilidade do saldo ser insuficiente. E o saldo sendo insuficiente pode não ser pago até o final da vida dele, o saldo pode terminar antes, ou o benefício ficar muito reduzido e não conseguir arcar com os compromissos financeiros que o participante tem. Então, e aí o que traz a maior responsabilidade, o participante ele tem que estar olhando mais. No plano BD, tem outras pessoas, como é coletivo, aí a questão do condomínio, né? Vai ter um síndico, vai ter um grupo técnico que vai olhar se precisa limpar a piscina, se precisa botar água na caixa d'água. Ali você está na sua casa, você tem que saber que tem que limpar a piscina, você tem que saber que tem que limpar a caixa d'água. E aí entra um outro ponto, né? Que assim, no plano BD, quem está fazendo essa avaliação das premissas é um grupo técnico. No plano CD, essa gestão fica individualizada, fica com o participante. Ele pode colocar as premissas que ele acha, e aí, assim, é importante que essas premissas sejam bem calibradas com o que, de fato, pode ocorrer no futuro, porque o grande risco de todos esses modelos é exatamente as premissas que você está colocando no modelo, elas não se efetivarem na frente, né? Então, é claro, tem participantes que podem, no plano CD, podem, inclusive, contar com a FAPES, né, nessa gestão, nesse acompanhamento, né? Mas é importante que sempre estejam vislumbrando, utilizando no modelo premissas que são adequadas com o que efetivamente pode ocorrer de fato, né? Porque senão cada vez mais você está colocando um risco de quando chegar lá na hora de efetivamente utilizar o benefício, você está muito descolado do que você programou, né? É como na casa, você pode ter uma ajuda como caseiro, né? A FAPES vira assim, mas você tem que ir lá no caseiro. O caseiro não vai falar para você o que tem que fazer. Você tem que ir lá falar, tem que limpar a piscina, tem que cortar a grama, tem que fazer essas coisas. Então, assim, a FAPES pode ajudar, sim, na estratégia. Conversar com a FAPES qual é o melhor investimento, para mim, dado o meu perfil de risco, qual é o melhor investimento. Faz sentido essa premissa que eu estou usando? Exatamente. Dá ferramentas como simulador para ajudar ele a fazer não só, né, a ajuda que, obviamente, o time técnico tem condições de dar, mas dar as ferramentas para que você possa fazer essa gestão. Eu estou com uma premissa que você 150 anos, faz sentido? Não. Olha só, ninguém vive 150 anos. Taxa de juros. Vou ter um retorno de investimento de 15% ao ano. Olha, 15%, você pode ter num ano 15%, mas todo ano é muito difícil. Então, assim, calibrar aí a FAPES e o simulador, mas não precisa só o seu simulador, né? Também o Fale FAPES para tirar dúvidas que não são numéricas, às vezes, assim, de só botar ali o parâmetro, porque às vezes o simulador, você coloca os parâmetros, mas os parâmetros ali não estão bem azeitados, né? Grande média, né? Uma grande expectativa, não é? Ele não é justo com a realidade, né? É para simular. Exatamente. Aqui é uma dinâmica, né, assim, foi comentado aqui do Waze. Então, tempo que você olha o Waze. Nos dois você tem que olhar, né? Só que no plano BD,
é uma questão coletiva. Então, há uma definição de premissas de acordo com a coletividade. A gente botou aqui expectativa de vida, né, que é uma delas, retorno de investimento é outra delas, a questão do crescimento salarial, quanto vai evoluir o salário de cada pessoa, enfim, tem vários parâmetros ali. E aí, com isso, você calcula o resultado do plano. Você olha o seu compromisso e compara com o seu patrimônio. Com base nisso, você define o plano de custeio para você pagar os futuros benefícios. E até ver a estratégia de investimento que você precisa para pagar esses benefícios. Eu tenho que fazer um investimento mais arrojado, mais conservador, mas sempre pensando no coletivo. Então, essa é uma decisão coletiva e é importante que se diga que no plano BD há uma obrigação de cada fundação fazer isso anualmente. Então, anualmente, a FAPES faz a avaliação do PBB e avalia se o plano de custeio está legal, se a alocação de investimento se tem uma oportunidade de investimento, né? Porque às vezes no ano a renda fixa não está boa, mas de repente surge uma oportunidade em título público, ou surge uma oportunidade de renda variável, ou surge uma oportunidade em investimento no exterior, enfim. Então, isso é avaliado anualmente, que é a questão exatamente do êxito, se a gente está fazendo um caminho feliz, né, para pagar todos os benefícios. Uma obrigação legal, né? Isso é uma obrigação legal. E no plano CD é bem parecido essas decisões, só que, primeiro, que não é uma obrigação legal. Então, o participante ele vai fazer de tempos em tempos esse período, ele que vai avaliar qual o período, se vai ser anual, se vai ser semestral, se vai ser mensal, se vai ser a cada 2 anos, 5 anos. Mas é importante que ele tenha um período que ele sempre reavalia. Então, assim, como o benefício não está definido no regulamento, ele tem que estabelecer um objetivo. O quanto eu quero acumular ou o quanto eu quero receber quando me aposentar. É uma coisa ou outra. Né? Assim, ou você estabelece o saldo ou você estabelece o benefício. Com base nisso, aí a questão do simulador, que vai ajudar nessa questão, é avaliar, dado o saldo que eu tenho hoje, eu vou colocar uma atribuição, eu espero um retorno de investimento. Essa projeção do saldo está chegando no nível que eu gostaria de receber ou não? Eu estou longe. Se eu estou longe, eu tenho que fazer alguma modificação. Eu posso mudar meu nível de contribuição ou eu posso mudar meu perfil de investimento. A gente botou 2 decisões ali, postergar a aposentadoria, por exemplo. Ou eu posso encarar uma nova realidade que eu vou receber menos no futuro. É uma decisão, pode. Não vou fazer nada, eu vou continuar como está, porque eu não tenho como contribuir mais, por exemplo. Eu acho que o perfil de investimento que eu estou colocando está um perfil de investimento, então eu vou receber menos lá na frente. Isso é uma avaliação que o participante tem que fazer. Então, o simulador, o FAPES, para tirar dúvida, ele é muito importante, mas isso é uma questão individual, tem que ser visto individualmente. Eu acho que, desculpa, Marcelo, mas só para complementar o que você estava falando sobre a questão dos investimentos, eu acho que existe, né, dentro da característica do plano de CD, essa questão da individualidade e da sua própria gestão, que traz essa proximidade com a sua gestão das suas finanças pessoais. E aí eu acho que fica muito importante, assim como no plano BD, mas no plano CD talvez isso fique mais evidente, a importância, né, da gestão da FAPES nos investimentos, né? Então, assim, o foco ele passa a ser direcionado no plano CD, e a gente vai falar, sem dar spoiler, mais na frente, nessas próximas conversas com o time de investimento, né? É a importância das estratégias de investimento para estar alinhado também, né? Com aquilo que todo mundo espera, óbvio, o maior investimento, o maior retorno de investimento possível. Né? Então, assim, fica esse papel da FAPES nessa gestão dos investimentos, ela fica mais clara, né? Mais latente, talvez. Eu só voltar uma aqui também, já tentando dar um spoiler, porque até estou vendo aqui as perguntas, então já estou adiantando talvez uma resposta a alguma pergunta, mas se voltar uma, Bia, por favor. Então a gente está falando ali no caso do BD, né? Definição das premissas, avaliação do resultado, plano de custeio, alocação dos investimentos. A gente fala muito da saúde do PBB, né? Então, estou vendo aqui algumas perguntas que já são objeto também de discussões ali que a gente vê em muitos FAPES, né? As pessoas preocupadas na saúde do PBB, né? Na perenidade do PBB, na capacidade do PBB de
pagar até o último participante, etc, etc. E aí vai ser objeto aí de uma live específica para isso, porque eu acho que esse é um tema muito importante, né? Mas aqui, já fazendo um pequeno spoiler, né? Tá muito naquelas duas caixinhas ali, né? A definição de premissas e a alocação de investimentos. É claro que uma boa alocação de investimentos, uma boa gestão de investimentos faz o PBB ser mais saudável, né? Ter mais capacidade de pagamento. E a definição de premissas é super importante, porque você está vendo a parte do ativo e a parte do passivo. Quando você vê a parte do passivo, ele vem em decorrência, toda a simulação desse passivo, ele vem em decorrência das premissas atuariais que foram utilizadas. Premissas atuariais essas que são objeto de testes de aderência. Então, essas premissas atuariais bem calibradas é que faz crer que o modelo que está sendo utilizado reflita os resultados que você está vendo, né? Então, já tentando assim, antecipar um pouco a discussão que vai vir aí daqui a 2 lives, é super importante entender como é que essa alocação de investimentos é feita e também como é esse passivo se comporta e como é que a gente está utilizando premissas adequadas para fazer a definição desse passivo. E aí muda um pouco a dinâmica, né? Porque aí eu vou deixar para o Léo trazer isso, né? Mas ele vai colocar estratégias diferentes que o investimento vai ter em relação ao BD e em relação ao CD. Mas eu vou deixar um spoiler com... Vou me limitar aqui, o Léo traz essas definições no momento correto. Mas aí, fazendo um link, sem dar spoiler, desse slide do BD, né, da característica do plano CD, o próximo slide, de novo, né, no plano CD, o participante começa a calibrar, né, dentro das suas contribuições e da sua expectativa futura, daquilo que ele quer acumular ou quanto ele quer receber, ele começa a olhar individualmente o apetite de risco. Como eu falei, talvez numa fase de acumulação ele tenha mais apetite a risco, então ele queira ter ali um perfil mais arrojado, né, para poder ter um retorno maior e acelerar esse acúmulo de patrimônio. Mas a estratégia de investimento, né, e aí o nosso diretor Leonardo vai falar, enfim, os convidados falarão sobre isso, a estratégia da FAPES. A FAPES olha o mercado, dentro da sua política de investimento, traça as suas estratégias e dá ali um cardápio dentro das possibilidades para o participante escolher. Então, ela é uma escolha individual, né? Eu posso estar olhando, eu quero ser um pouco mais arrojado, ou talvez um pouco mais conservador, dentro das possibilidades, né? Então, assim, eu não vou dizer, eu quero investir no fundo XPTO, eu quero ir para a carteira tal. O que eu vou olhar é o que a FAPES tem para me oferecer em possibilidade de eu variar, né? De eu ter um pouco mais de gestão sobre o meu apetite de risco que se tinha no PBB, em que você tem talvez uma visão necessária mais conservadora, você preservar o patrimônio, você tem um pagamento de aí talvez muito mais longo do que um plano CD, você está falando ali de pagamento vitalício. Sim. Bom, e aqui é um grande resumo comparativo dessas características que a gente colocou. No plano BD, o valor do benefício ele é determinado no regulamento, então, assim, não há dúvida do que vai ser recebido lá na frente. Já no plano CD ele é variável, ele vai depender do saldo que acumulou, e aí vai depender da contribuição que o participante fez, vai depender do retorno de investimento, vai depender o quanto a pessoa fez de contribuição, quanto tempo ela fez de contribuição, e também vai depender da forma de pagamento, porque em plano CD costumam dar opções de pagamento, como tem no PVCD e no FAPES Família. Então, a pessoa pode receber percentual do saldo, a pessoa pode escolher para receber por um período, né, 5, 10, 15, 20 anos, ela define o período, e aí, quando acabar o período, se encerra o benefício. Então, assim, você tem várias formas de receber no plano CD que impacta no valor do benefício. E aí, isso já coloca para a gente prazo de pagamento. No BD, é vitalício. A pessoa vai receber o benefício dela enquanto ela estiver viva, ela vai receber o benefício dela. E em falecendo, tem a pensão,
não tendo dependente, não tem pensão, mas em tendo dependente, ela E a pensão tem um limite, né? Ela está dentro dos limites legais. Cônjuges, né? Sim. E filhos até uma determinada idade. Para o cônjuge também é vitalício e para os filhos até uma certa idade. Já no plano CD, o prazo de pagamento a gente já colocou que é variável, vai depender do saldo que você acumulou e vai também depender da forma de recebimento que você escolheu. Lembrando que no caso de falecimento, né, se você ainda tiver saldo no momento que o participante do plano CD faleceu, aquele saldo irá para os dependentes e se não tiver dependente inscrito, ele vai para é dele, então ele vai ser pago para alguém que está vinculado a ele, né? Uma herança, enfim, alguma coisa. Eu vou fazer um ponto aqui do planejamento sucessório, né? Da questão do pagamento. Então, assim, isso vai começar a aparecer ao longo das nossas conversas, até a gente chegar no momento de falar sobre a efetiva migração, de que esse talvez seja um dos fatores, dos componentes para ser levado em consideração numa avaliação de uma possível migração. Né? Então, dando já foram dados alguns exemplos, mas relembrando aqui, quando você está falando do plano no PBB, você está falando que ele é vitalício, né? Então, você tem uma pessoa que é viúva, talvez, que não tenha mais um cônjuge para deixar, e que os filhos são maiores, como já foi bem dito, aquilo, né, aquele benefício se extinguindo, no caso do falecimento, ele entra para o coletivo, para aquela grande cesta, né, para aquele grande condomínio fazer uso desse recurso. Quando a gente está falando do plano CD, não. O plano CD eu posso deixar para um filho maior, né, que já ultrapassou aquela idade legal dos 21, né, ou 24, se cursando esse universitário, né? Então, assim, ele tem essa flexibilidade. Então, você pode indicar um beneficiário, na ausência de filhos, deixar para um irmão, e na ausência, né, dos beneficiários indicados, e, né, na linha do herdeiro legal, enfim, de herança, fica para um espólito. Sempre tendo saldo. Sempre tendo saldo. Porque acabou o saldo, acabou o compromisso. Aí a questão do risco, né? A gente já comentou sobre isso. O plano B dele é compartilhado, não só entre os participantes, como com a patrocinadora. Então, qualquer desvio de rota do Waze, né? A gente, esse esforço de fazer o desvio é feito tanto entre participantes como com a patrocinadora. A patrocinadora é moradora do condomínio. Ela é moradora do condomínio. Ela é moradora do condomínio, então ela pode ser, todos os condôminos serão convidados a trazer essa contribuição extra. Naquela dinâmica que a gente faz anualmente, né? Todo ano a gente revê as premissas atuariais, todo ano a gente apura o resultado baseado nessas premissas. Uma vez a gente olhando para os resultados, a gente, né, faz os estudos e faz a avaliação se a gente tem que mexer no custeio ou não, né? Se a contribuição ela tem que alterar ou não. Se você chega à conclusão que a contribuição tem que alterar, o patrocinador entra também nessa paridade, né, no PBB. No caso do CD, você não vai ter essa dinâmica. Se por acaso os investimentos naquele ano, a rentabilidade não foi o que você esperou, e aí você faz o cálculo, você vê, opa, eu preciso aqui aumentar a contribuição, a sua contribuição não vai ter paridade. Você vai estar num plano... tem um limite. Tem um limite da paridade. Tem um limite da paridade, que é aquele aumento adicional não foi possível. A paridade já estava dada no início do plano. O plano ele já vai ter ali um momento, uma paridade dada. Se você, até onde, né, o patrocinador vai nessa contribuição, se você necessita aumentar essa contribuição, o patrocinador não vai por além, acompanhar, né, além do limite. Dando exemplo do PPCD, ele vai até 8,5. Se o participante entender que precisa de uma contribuição que ultrapasse o 8,5, o patrocinador não vai passar para o 8,5. Então, tudo que passar... Existe um limite previsto no regulamento que ele não pode ultrapassar. É nesse sentido que a gente coloca ali que o risco, né, é compartilhado com a patrocinadora e, no caso do CD, o risco é individualizado. Sim. O acompanhamento do saldo, ele é coletivo, então, na verdade, você não tem essa visão individual. Eu não tenho o meu dinheiro, o seu dinheiro e o dinheiro do Marcelo. As reservas não estão individualizadas. As reservas agora estão sendo individualizadas. Precisarão ser por questão de migração, mas a reserva é coletiva, né? As pessoas não têm direito à reserva, né? Enquanto... Elas sabem, elas conseguem acompanhar. Elas não podem sacar a reserva, não podem portar a reserva, não podem resgatar a reserva,
Não existe essa figura. Ela sabe o quanto ela está contribuindo por mês, ela sabe que a patrocinadora está chegando junto, né? Ou seja, cada R$1 que ela está colocando, a patrocinadora também está colocando no plano, mas está colocando no plano, está colocando para o coletivo. Já no plano CD, obviamente, ele passa a ser individual. Eu, dentro da minha casa, eu sei ali o quanto eu estou acumulando e sei que o que a patrocinadora está colocando está lá no meu nome. Então, a minha contribuição mais a contribuição da patrocinadora está formando o meu patrimônio nominal meu, né? E eu acho até que é importante, a gente falou da migração, que a gente vai ter que individualizar, né, o patrimônio no BD. Quando acabar o processo de migração, quem ficar no BD vai voltar a ser coletivo de novo. Acabou a individualização, vai voltar a ser um plano coletivo como ele é hoje. Tá? Então, isso também é uma dinâmica importante. Sim. Na questão da migração. Bem lembrado. E falando de estratégia de investimento, também com essa visão. O pensamento, né, assim como as premissas têm que olhar para o coletivo, a estratégia de investimento também tem que olhar para o coletivo. Então, ele está olhando, né, para o todo, para a massa toda de participantes do PBB, independente da idade, do momento de vida, do apetite de risco. Ele não está olhando se você tem mais apetite a risco do que você, né? Ele está olhando ali, tentando pensar na preservação do patrimônio e no crescimento do patrimônio, que dê para todo mundo, seja suficiente para todo mundo, né? O patrimônio de cobertura tem que... Além disso, tem a questão da liquidez, né? Porque, assim, como a gente colocou lá no início do gráfico, tem a fase de acumulação e tem a fase de recebimento. No plano B dele é coletivo. Hoje, no PBB, a gente está na fase... Ele é maduro. Já é um plano maduro. Já é um plano maduro. Então, a gente paga mais benefício do que arrecada. Então, a pessoa pode não ter se aposentado, mas eu tenho que ter liquidez para pagar os atuais aposentados. Toda a estratégia de investimento leva como uma das condições de contorno ali, uma das, né, condicionantes que tenha que respeitar a liquidez que o plano exige. Exatamente, para pagar os benefícios, os compromissos. Os compromissos. Então, isso frisando a questão coletiva do plano BD. Eu tenho que olhar se eu estou pagando mais benefício do que contribuindo, ou ao contrário, né? Arrecadando mais do que pagando benefício. Um olhar sobre as premissas, como é, em que estágio que está o seu plano, ele é importante para traçar essas estratégias de investimento. Já quando a gente está falando do plano CD, é um pouco diferente. Sim. Que aí o participante ele pode definir, né? Assim, e aquilo que você já contou. Ele pode estar no início, então ele pode entender que pode ter uma rentabilidade mais arrojada. Ele pode, um pouco mais de pode correr mais de risco. Ele pode pensar também, estou perto da aposentadoria, estou com um saldo maior, eu quero arriscar para ganhar ainda mais, mas eu quero arriscar. Mas é uma questão individual. Ele que quer arriscar. Mas, ou então ele pode querer, não. O que geralmente acontece, eu quero preservar meu patrimônio, eu quero preservar, eu tenho mais ou menos o quanto eu vou ganhar e eu quero manter esse meu nível de benefício. Então ele se torna mais conservador. Então a definição passa a ser individual. Mas, de novo, ele não vai escolher qual é a ação que vai investir, como é a composição da carteira, qual é o título, não. Ele tem ali um cardápio, um perfil que já dentro dos estudos da área de investimento, eles já começaram a entender o que seria importante oferecer. Eu quero 100% de CDI, eu quero X%, né, em renda variável, estruturado, exterior, enfim, ele monta uma composição e oferece aquele cardápio para você escolher aquilo que mais se adequa. Vai ter fundos que ele pode investir de acordo com o perfil de risco, né, e esse binômio aí, risco e retorno esperado, né? Gente, chegaram aqui algumas perguntas. Eu vou ler as perguntas, porque inclusive tem perguntas que são meio parecidas, então eu vou ler algumas perguntas. De qualquer forma, como em todas as lives que a gente faz, as perguntas, todas elas depois vão ser endereçadas para um Qualifaps, né? Todas vão ser respondidas, e a gente vai montando também um banco de perguntas e respostas, que é importante, porque a dúvida de um é a dúvida de vários, né? A primeira pergunta aqui, como questão fiscal será tratada numa eventual migração para o plano CD? Essa é uma pergunta, isso é muito importante, né? Inclusive vai ter uma live específica dessa questão tributária, porque isso talvez seja um dos outros elementos importantes de serem entendidos, porque no caso do PBB, a gente tem um regime progressivo, e no caso do CD, a pessoa vai ter a oportunidade de optar
ela vai querer pelo regime progressivo ou pelo regime regressivo. O plano CD é flexível até na parte tributária. Até na parte tributária, o plano CD é flexível. E isso dependendo da realidade, porque o que a gente vai começar a entender nessas dinâmicas é que tanto o plano BD como o CD eles têm aquelas características, mas a opção é uma coisa muito individualizada, porque ela vai depender muito da realidade de cada um, né? Não só do da expectativa, risco, do planejamento de futuro, mas né? Em relação a várias realidades. Então, essa é mais uma, né? Eu não vou entrar aqui na parte tributária, porque isso vai ser objeto de uma live específica, mas eu já posso trazer que, de fato, é um ponto a ser entendido e é importante levar em consideração. Inclusive, o simulador vai ter essa parte tributária para a pessoa também poder ver o impacto tributário dependendo das opções que ela tiver feito, né? E é importante falar que o que pode ser bom para um pode não ser bom para o outro. Então é importante cada um fazer a sua simulação. De acordo com aquilo que você tem de planejamento, né? Então, assim, eu sou participante do PBB, eu estou olhando as possibilidades, aquilo que vai ser oferecido para fins de migração, vou estar considerando a minha realidade, aquilo que eu tenho de expectativa de futuro, de planejamento, né? As minhas condições atuais, minha condição familiar, de saúde. Bom, aí eu tenho ali, né, olhando a parte, quero um saldo individualizado, quero ter mais acesso ao meu recurso do que eu tenho hoje no PBB, não que não se tenha, né, porque tem o pagamento do benefício, mas de forma individualizada. Tenho ali, enfim, a gente sabe que hoje o plano de contribuição definida tem duas modalidades de tributação, você pode optar pela tabela regressiva e a tabela progressiva. Tabela progressiva é aquela que a gente conhece de tabela de faixas, né? Quanto maior a renda, maior a alíquota. E quando a gente está falando da regressiva, a dinâmica é diferente, né? A gente está falando de quanto maior o período de acumulação, menor a alíquota. Então, isso vai depender muito do planejamento. O que a gente talvez possa adiantar, né, Marcelo, é que existe uma regra para a tributação regressiva. Então, quando a gente está falando de migração, tem ali um período de contagem de tempo que vai respeitar a regra. E tem uma mudança importante, assim, para não gerar ansiedade, né? A pessoa tem que tomar essa decisão no momento que vai se aposentar. Antes, a lei falava que você tinha que estabelecer a regra no momento que você entrava no plano CD. Agora é depois. Então, assim, melhorou muito. Facilitou a tomada de decisão. Era muito difícil, porque às vezes você não sabia quanto tempo você ia estar. E aí era uma decisão que você tinha que tomar logo de largada. Aí, com a mudança da lei em janeiro do ano passado, né, agora, no momento do primeiro recebimento de benefício, é que você vai fazer essa opção. Isso vale para quem ainda não está em benefício, porque como a migração vai abarcar todo mundo, quem está em benefício, já está em gozo de benefício, vai poder migrar. Esse sim vai ter que fazer a opção no momento da migração. Aqui tem uma outra pergunta, se no novo plano CD haverá benefício de complementação de auxílio-doença, e se sim, a fruição desse benefício consome a reserva individual dos participantes ou funciona em formato de seguro, que é mantido por um adicional na contribuição mensal. Esse ponto eu acho que a gente ainda não consegue adiantar, né, porque ainda está passando todo o processo das aprovações. Mas o que a gente pode dizer é que o acordo, né, isso aí é público, está lá no acordo, estabeleceu uma alíquota de contribuição por parte, né, na paridade, até 12,52%, né, incluindo aí os benefícios de risco, né, que pensão por morte, invalidez e a questão de auxílio-doença. Então, assim, isso está sendo tratado e, de fato, há um impacto, dependendo da forma de construção, na reserva, né, porque um benefício de risco tem que ser, digamos, sustentado por algum fundo, né, que faça essa cobertura, né? Não sei, Rodrigo, se você quer complementar. Não, a questão é quando há um pagamento que sai do saldo, ele é individual, aquela questão do individual, e se ele é coletivo, ele tem uma visão BD. Então, apesar de ser um plano CD, né, a definição, se o plano é de benefício definido, é de contribuição definida, tem a ver com a aposentadoria programada, aquela que você está esperando e se aposenta. Ninguém espera morrer, né? Ninguém espera, apesar de todo mundo vai morrer, mas ninguém planeja morrer.
ninguém planeja se invalidar, ninguém planeja entrar em auxílio-doença. Então, esses são riscos, né? São benefícios de risco. Então, os não programados. Ou não programados. Então, esses não programados, eles podem ter uma coisa híbrida, de uma parte se consumir saldo, uma parte consumir um fundo coletivo, mas aí seria só para cobrir essa parte de risco, não para cobrir a parte de aposentadoria. Mas isso, como foi falado aqui, está em discussão. Outra pergunta que o plano BD está sendo apresentado como produto comum de prateleira, cabendo ao participante escolher entre BD e CD. Mas os BDs são produtos raros que não existem mais no mercado, todos os BDs estão fechados. Por que abrir mão de um produto raro com direito adquirido, de quem prestou concurso no BNDES, senão pela desconfiança de que esse produto pode virar pó no futuro? Esse risco existe? De fato, são poucos a maioria dos BDs já estão fechados, né? E esse assunto vai ser tratado exatamente na nossa terceira live, né? A live de abril. A gente vai falar exatamente como são feitos os cálculos, as premissas, para que as pessoas tenham desmistificar um pouco, né, essa questão que muitas vezes fala, não, o plano é uma pirâmide, o plano tem problemas estruturais. O plano é um plano PD. Ele tem déficit, ele tem superávit, ele tem risco, né? Esses riscos são tratados, mitigados, gerenciados. Mas eu acho que depois, né, ao longo do tempo, vai se ver que essa definição de optar ou não é basicamente se você está saindo de um plano que está com problemas e indo para um outro. O plano está bom ou ruim, né? O plano ruim. Na verdade, é uma questão de perfil. Vai ter perfil, realidades diferentes, e para algumas pessoas vai fazer sentido ficar no BD e outras vão ter interesse de sair. Né? Mas eu acho que é importante, dado que é uma migração, né? A gente está num plano e as pessoas têm a opção de ir para outro plano, elas têm que entender onde elas estão, entender qual é a opção que está sendo construída para ela poder exatamente pesar, né? Pesar as duas e optar pelo que ela acha que é mais interessante e que faz mais tem a ver mais com o perfil e a realidade dela, né? O que é mais interessante. E a gente apresentou, né, que quando as pessoas entraram, elas não tiveram outra opção, né? Elas só tiveram tem aqui um plano de previdência, que você tem para escolher esse aqui. Mas eu não... Só tem esse, é o plano BD. Agora elas vão ter a opção de escolher dois perfis diferentes, um BD e um CD. Pode caber para muitos, pode caber para poucos, pode não caber para nenhum, para ninguém, pode caber para todo mundo. Então, é muito individual, né? Eu até dei o exemplo do participante que é viúvo ou viúva, né? E não tem, por exemplo, filhos menores. Talvez para ele faça sentido. Tem uma condição de saúde, talvez não se cuide muito, como você deu de exemplo, né? Então, assim, talvez cometa seus excessos. Ele talvez tenha uma realidade que, olhando para aquilo, que obviamente vai ser amplamente discutido, divulgado, ele vai ter um simulador, ele vai poder fazer essa comparação, que isso vai ser importante, a FAPES dá as ferramentas para que ele possa fazer essa comparação, talvez isso caiba para a realidade dele, que não será talvez a realidade de uma outra pessoa, tem filhos menores, tem, né, enfim, uma boa saúde, tem cônjuge, enfim. E tem uma questão que a gente até colocou na apresentação, que é aquele ciclo de decisão, aquele processo. Então, no plano BD, se a gente faz aquele ciclo de forma correta, não é que não vai ter superávit ou déficit, porque isso é inerente ao desenho do plano. Mas a gente vai ter que fazer os devidos ajustes necessários. Os devidos ajustes podem ser aumentar a contribuição ou reduzir a contribuição se tiver superavitário, porque, de novo, a intenção sempre é o equilíbrio. Então, é ali que a gente vai fazer a escolha, a mudança de caminho para a gente conseguir pagar todos os benefícios. Então, assim, falar que o BD vai virar pó? Não vai virar pó se a gente fizer aquele ciclo todos os anos de forma correta e entender, fazer o movimento correto de quando tem que aumentar a contribuição ou quando tem que mudar a alocação de investimento, ou as duas coisas. Então, sempre vendo de forma coletiva. O dever da FAPES passa a ser dar as informações, né? Explicar tudo que ele tem, construir essa trilha de conhecimento, cuidar para que todas as informações, né, e que para essa tomada de decisão ela seja muito bem embasada e muito consciente. Nada de surpresa e nada que ninguém saiba. Assim, tudo vai ser muito bem construído, muito bem cuidado para dar
né? Esse conforto na tomada de decisão. Porque as pessoas têm que se sentir confortáveis nessa tomada de decisão. E aí, por mais que talvez essa primeira apresentação, né, fazendo um gancho que você falou lá no começo, Marcelo, tenha parecido muito básica, ela é uma trilha, é uma construção desse conhecimento. Eu tenho que saber desde os detalhes mais básicos, mais simples, até aqueles mais relevantes, mais específicos, mais complexos, para eu ter à minha disposição todas as informações para aquela tomada de decisão. Sim. Que ela tem que ser consciente e confortável. As pessoas têm que, de fato, se sentir confortáveis se forem decidir por uma coisa ou outra, por ficar ou por ir. Bem, mais uma aqui, ó. Fiquei na dúvida sobre essa fala para o plano CD. O participante teria que decidir com a FAPES quais os tipos de investimento mais adequados? A FAPES não será a gestora do plano, cabe ao participante acompanhar se a rentabilidade e premissas estão sendo atingidas ao longo do tempo, mas a gestão não é do participante, será da FAPES? Vamos lá, vamos aos poucos, tem várias perguntas aí dentro. Vai ser oferecido um leque de perfis de investimento. O participante vai definir qual perfil é mais apropriado para ele. Essa é a primeira coisa. Tem, inclusive, um teste de suitability para entender o seu perfil, para te dar essa segurança. Exatamente. Segunda coisa, o objetivo vai ser traçado pelo participante. O que a gente falou, o plano CD ele não tem um benefício definido. Então, é importante o participante definir qual é o objetivo dele. É chegar num nível tal de saldo? Eu quero 2 milhões, eu quero 5 milhões de saldo? Ele traça um objetivo. Ou eu quero receber 15 mil de benefício, 30 mil de benefício, enfim. Ele vai traçar esse objetivo. E ele vai ver, ele vai ter que olhar se o que está acontecendo, ele está ficando mais perto desse objetivo, ou mais longe desse objetivo, ou se ele está ultrapassando esse objetivo, né? Porque pode acontecer as três coisas. E aí, a FAPES não tem como fazer isso porque não sabe qual é o objetivo do participante. No que a FAPES pode ajudar? O participante, por exemplo, abre um FAPES, pede um chamado, uma conversa, assim, eu tracei esse objetivo, eu estou longe, estou perto, enfim. E aí, em conjunto, a FAPES decide o participante tomar a decisão. Se ele vai querer aumentar a contribuição, se ele vai querer mudar o perfil de investimento, se ele vai querer fazer nada porque ele não quer mudar a contribuição, ele acha que o perfil de investimento dele... Enfim, essa vai ser a decisão. Vai ver as possibilidades que tem para ele alcançar esse objetivo. Mas a tomada de decisão é do participante. O que a FAPES vai fazer dentro da gestão de investimentos até é, de forma transparente, né, mostrar como é que é a minha performance. O participante no plano CD vai ver sua rentabilidade individual, vai ver a rentabilidade daquele perfil, vai ver a evolução do saldo e consegue fazer esse acompanhamento próximo. Aqui tem uma interessante. Uma vez no plano CD, poderei migrar meu patrimônio para outro plano de mercado, mantendo a contribuição paritária do patrocinador? Não, isso não. Ele pode, se ele se desligar do patrocinador, ele pode migrar esse valor para um outro plano. Isso não tem o menor problema. Agora, ele, como participante, ele não pode migrar, ele não pode portar esse valor para outro... Ainda em atividade. Ainda em atividade. Falando do ciclo de vida, o participante, ele tem o vínculo com o BNDES, ele é empregado, ele é participante ativo, ele está contribuindo. Nesse momento, ele não pode fazer nenhuma modificação de mudança do recurso dele de um lugar para o outro. Sim. No momento em que ele não estiver mais trabalhando, tem um rompimento do vínculo empregatício, ele pode ser elegível, né, a já receber um benefício e receber uma renda através daqueles valores acumulados, né, ou entra para o plano CD, ou ele tem a opção de um dos institutos, dentre eles o resgate e a portabilidade, que é o momento em que ele vai migrar, portar o saldo dele para uma outra instituição, se assim ele entender que é importante. Mas lembrando que aqueles que já estão, mesmo no plano CD, quem já está recebendo benefício não pode portar. Uma vez recebendo, isso é uma questão, né, regulatória hoje, né, na legislação da Previdência, aquele que já está em benefício, ele continua recebendo benefício naquela instituição. Aqui também tem perguntas falando da questão da cobertura de risco. Essas aí a gente vai endereçar numa próxima, quando a gente já tiver, né, definido quais são essas coberturas de risco. O que a gente pode dizer é que nesse plano vai ter cobertura de risco,
até porque no acordo isso já estava previsto, né? A forma, né, que vai ser feita essa cobertura de risco que a gente vai trazer quando já tiver isso de forma mais já tiver aprovado, né? Mas o que eu posso dizer é que né, são dois aspectos aqui no CD que eu acho que estão sendo trazidos nessas discussões, né? Primeiro, as características do CD. Dar atratividade para esse plano CD, né? E trazer atratividade para esse plano CD significa dar flexibilidade para esse plano, né? E também dar atratividade para ele significa também dar boas coberturas de risco comparadas ao BD. A gente imagina que as pessoas que estão no plano BD, ao migrarem, elas vão querer equivalência ou o mesmo nível de proteção. Então, para que esse plano CD seja atrativo, isso também está sendo endereçado. A gente não consegue ainda antecipar como vai ser a forma, mas eu posso garantir que isso está sendo objeto aí de estudo e isso vai estar no regulamento que a gente está encaminhando para aprovação. Tem mais alguma? Em relação a essa questão aí da portabilidade, né, de migrar para outro plano, eu acho que na apresentação seguinte, que é do mês que vem, que a gente vai falar das características do PBB, quando as pessoas entenderem a parte de instituto, né? Porque muitas vezes se fala de resgate, portabilidade, mas isso é instituto, né? Esse instituto quando você se desliga do patrocinador. Então, não existe portabilidade você não se desligando do patrocinador. Né? Gostaria que fosse melhor esclarecido no plano BD o que seria risco compartilhado com o patrocinador. Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque é uma característica bem diferente do BD e do CD. Né? Então, acho que vale a pena a gente voltar a esse ponto, se ainda restou dúvida. Né? O risco compartilhado no sentido de aumentou a expectativa de vida, por exemplo, eu vou ter que acumular mais dinheiro. O patrocinador vai ajudar no pagamento desse aumento de necessidade de patrimônio para pagar o mesmo benefício. O investimento não foi tão bem, não estava como eu projetei, tem que equacionar déficit. O patrocinador vai pagar com 50% do déficit junto com o participante. Então, é nesse nível que o patrocinador compartilha o risco. Ele financia para voltar a uma cobertura total do benefício. Voltar ao equilíbrio, né? Voltar ao equilíbrio. Ele, sendo um dos condôminos, ele ajuda na busca desse reequilíbrio. Isso aí conversa com outra pergunta que tem aqui, que é qual a diferença entre dois planos no que diz respeito à contribuição do patrocinador? Existe um limite na contribuição do patrocinador no plano CD, e no caso do plano BD, ele respeita a paridade e não há esse limite. Né? Então, esse é o... perfeito. O CD, o limite do patrocinador está no regulamento. O BD... Então, por exemplo, no regulamento que a gente já tem hoje no PDCD, que é para os funcionários que não entraram no BD e entraram no plano CD, a gente tem um limite de 8,5%. A pessoa quer contribuir mais, ela pode. Né? Ela pode contribuir 10, 12, mas o patrocinador vai até 8,5. Ele acompanha até 8,5. Então, esse é uma diferença. No caso do BD, toda vez que há uma revisão de custeio, que é aumento de contribuição, há um aumento de contribuição para todos os participantes e o patrocinador acompanha. No mesmo nível. No mesmo nível. Porque no plano BD, ele não, né, como característica, ele não escolhe a contribuição. Isso. A contribuição, ela está descrita no regulamento, no plano de custeio, que é aquela necessária para formar aquele patrimônio de cobertura. Então, toda vez que sobe ou toda vez que desce, essa contribuição o participante faz de acordo com o plano de custeio e a patrocinadora vai acompanhando 100%. Cada R$1 que ele bota R$1. Agora, se ele precisar botar 1,20, a patrocinadora vai botar 1,20. Mas ele também não pode escolher botar 1,5. Ele não escolhe botar 1% ou R$1 ou 1,50. Isso já está determinado. No CD existe um limite, um teto. Aquele teto está determinado no caso do PBCD atual, é 8,5%. Ele pode optar por contribuir menos do que 8,5%, mas ele também pode querer optar por mais. O que o patrocinador acompanha é o 8,5%. Se ele quiser, até 8,5% eu tenho lá, R$1. Agora, eu quero contribuir com 10%, aquela diferença ele está colocando sozinho, né? E aí não tem, porque não está previsto em regulamento que o patrocinador acompanhe. Será possível no plano
CD sacar a reserva para um banco? Eu acho que liga um pouco com a pergunta da portabilidade, da possibilidade. De novo, né? Quando o participante ele entra em gozo de benefício, ou seja, ele optou por se aposentar dentro do plano CD da FAPES, né? No nosso atual PBCD, ou no FAPES Futuro, que é para os colaboradores da FAPES, e nesse futuro plano, que a gente está ainda no momento de discussão de regulamento, enquanto ele está, né, recebendo benefício, ou seja, ele optou por se aposentar, ele não pode mais retirar aquele dinheiro. Ele tem possibilidade de antecipar, né, no nosso PBCD atual, no momento da concessão do benefício, ele pode fazer uma antecipação de parte da reserva dele, né, e depois o restante, o saldo restante, ele vai converter numa renda. Agora, eu me desliguei, não sou mais funcionário. Eu quero resgatar, a gente tem a tributação no momento do resgate. Então, ele leva aquilo líquido. Não, agora eu quero portar para um banco para eu fazer a gestão em outro lugar e passar a receber em outro lugar, lembrando sempre que a gente, hoje, é uma entidade fechada de previdência complementar. E a legislação diz que o dinheiro portado de entidades fechadas precisam ser convertidos em renda. Ele não vai chegar lá e resgatar na outra ponta. Não é um movimento de resgate para outra ponta. O que a gente pode falar é que, no caso do plano CD, existem mais flexibilidade também para você obter esse benefício. Né? Então, esse benefício pode se dar de várias formas, em tempos diferentes também. Então, você vai ter está falando aqui de resgate integral, né? Mas assim, você vai ter várias outras formas de retirar esse benefício. Você aumenta seu percentual, reduz o prazo, faz um saque, uma antecipação. Você tem mais novamente, você tem mais flexibilidade ali do que no plano BD, que você já tem aquele valor pré-determinado. Como a FAPES irá se organizar para fazer a gestão do BD e do CD? A gente já faz essa... Hoje a gente já tem, né? A FAPES hoje ela já tem plano BD e já tem 2 planos CDs, né? Então, a gente já faz essa gestão, né? A gente já tem uma... Então, quando a gente apresentar a questão de investimento, como é que cada um desses planos é visto de forma diferente no que respeita a investimento, vai ficar bem claro quais são os objetivos ali da gestão, né? Mas isso já ocorre hoje, né? Tem uma outra pergunta aqui, Rodrigo, a respeito, talvez valha a pena por conta isso é um ponto importante, né? No plano BD, em caso de falta do titular, os dependentes têm limite de recebimento e filhos até 24 anos. Sim. No caso do CD, como ficam os dependentes e se a reserva matemática se transfere para os herdeiros? Esse é um plano bom para ficar pacificado, né? Porque é uma das grandes diferenças aí que a gente vai ter entre o CD e o BD, né? No plano BD é isso, né? Na verdade, 21 é 24 se a pessoa estiver estudando. E no plano CD vai estar determinados os dependentes também no regulamento, vai ter alguns pré-determinados, mas não tendo aqueles pré-determinados, né? O saldo é do participante, então vai para os herdeiros. Então, o saldo vai para alguma pessoa ligada ao participante, independente se tem um dependente registrado no plano ou se ele vai receber via herança. Né? E principalmente sem limite de idade. Não tem limite de idade. Se não tiver, pode ter no PVCD, tem um limite de idade, mas não tendo ninguém, ele pode receber depois. Isso. Que pergunta se o time de investimento que trata da gestão do PBB vai ser também do PPCD. Vai, como é hoje, né? Sim. Os times já são os mesmos, a área de investimento que gere tanto os recursos do PBB como dos outros demais planos CDs, né? Gente, eu acho que pelo tempo, eu acho que a gente conseguiu atingir aqui o objetivo, né? Essa aqui é a primeira live, né? A ideia é que a gente
já antecipei aqui os temas das lives de março e abril. A ideia é que a gente vá trazendo também todos esses aspectos que já surgiram aqui. Eu peço aqui um pouco de compreensão, um pouco de paciência, porque, de fato, a nossa ideia é ir fazendo essa jornada, então, ainda não... talvez a gente não tenha conseguido responder todas as perguntas, porque já tem perguntas que eu vejo aqui que já são um pouco lá na frente. Algumas a gente ainda não tem essa definição, né? Até porque os regulamentos ainda estão sendo elaborados e ainda tem que passar na governança para serem aprovados, então acho muito complicado a gente antecipar qualquer coisa que ainda não foi aprovada na governança, sob risco disso ser alterado depois, e aí prejudicar o entendimento, prejudicar a gente quer levar esse processo de uma forma assim, muita cautela, muito prudente, né? Um dos pontos aqui que eu vejo que às vezes é objeto de preocupação é as pessoas terem tempo para tomar a decisão, né? Então, nosso compromisso aqui é garantir que a gente vai levar todo esse conjunto aí de informações a tempo e a hora para que, quando a pessoa for lá ter que tomar a decisão, ela já tenha tudo isso bem calibrado, né? Para que não tenha surpresas. Ninguém vai ser impelido ali a ter que tomar uma decisão com pouco tempo e com pouca informação, muito contrário. Por isso que a gente está começando o processo aqui já desde fevereiro, ao longo do ano inteiro. Então, essas perguntas todas que tem aqui, eu peço só um pouquinho de paciência, elas vão ser todas respondidas, mas é até importante, porque é como eu coloquei lá, né? Todas as pessoas vão poder migrar. Então, tem níveis diferentes ali de conhecimento. Tem gente que já é quase atuário aí de tanto acompanhar essas questões Rodrigo veio aqui, da FAP, mas as pessoas fazem perguntas de fato bem complexas, mas a ideia é que a gente vá homogeneizando esse conhecimento, nivelando para que todo mundo vá junto, para todo mundo ter essa decisão consciente no futuro. De qualquer forma, ninguém fica sem resposta, todas essas respostas vão para o nosso banco de FAQs e também a gente vai a gente tem aquele hot site que já teve um acordo, a gente vai aproveitar aquele hot site e vai colocar todas as questões de imigração, né? Então, eu agradeço aí a presença de todos, espero, né, fico aqui, a gente gosta também de sugestões, críticas, vocês podem colocar. O objetivo aqui é atender, de fato, ao anseio de vocês, então, os formatos, a dinâmica, isso tudo, a gente gostaria de ter feedback, se está atendendo ou não. Isso tudo vai ficar gravado, porque a ideia é que as pessoas que não puderam assistir, ou que queiram assistir novamente, elas voltem lá, tirem as dúvidas. De fato, o objetivo maior é dar transparência para todo esse processo e dar as informações mais preciosas para que todo mundo tome a melhor decisão lá no ano que vem, quando esse processo de opção for feito, né? Eu agradeço e muito obrigado aí pela paciência de todo mundo. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia a todos. Bom final de semana.